Olá, hoje nós estamos começando uma entrevista no nosso canal que me parece importantíssima, da série 35 anos da Constituição Cidadã. E por quê? Eu estava aqui rapidamente querendo relembrar na história do Brasil, poucos foram deputados constituintes, ministros da Justiça, presidente, membro do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembrei agora aqui do Epitácio Pessoa, que passou pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, mas que chegou à presidência da República em 1919, era nosso representante, inclusive, nos tratados, que é no plural, de Versalhes. Então, eu agradeço, mas muito, muito, receber aqui o doutor Nelson Jobim, que é deputado federal constituinte, foi ministro da Justiça, ministro da Defesa, foi do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, presidente do STF. Olha, se eu fosse listar todas as funções públicas importantíssimas do Dr. Nelson Jobim, eu ficaria aqui falando 2 horas. Então, primeiro, agradeço ao Dr. Nelson Jobim ter aceito o meu convite, e a primeira questão que eu coloco ao senhor é como que um jovem deputado, está chegando naquela Assembleia tão importante na história, eu acho a Constituinte mais importante da história do Brasil, doutor Jobim, e ver aqueles personagens que hoje são meio míticos, vamos chamar assim, como, por exemplo, o doutor Ulisses Guimarães, entre outros. Como é que aquele jovem deputado vindo do Rio Grande do Sul adentrou ali o Congresso Nacional e viu lá no início de fevereiro de 87 a instalação da Constituinte, e o que o jovem deputado esperava naquele momento? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, boa tarde, Dila. Bom, as coisas foram naturais, ou seja, eu fui para Brasília em 87, em janeiro, e a primeira coisa que fiz foi visitar o Antônio Brito, que foi governador do estado, conhece, foi colega de vocês, e o Antônio Brito me levou para conversar com o doutor Ulisses. Naquele momento, o doutor Ulisses estava com a cabeça voltada para a criação do regimento interno da Constituinte, como é que ia se fazer, como é que a Constituinte ia marchar, não conteúdos, mas sim o tipo de funcionamento, que é o regimento. E eu tinha estudado esse material todo, quando me fui eleito, eu resolvi estudar tudo aquilo. Estudei os regimentos internos das Constituintes brasileiras, todas elas, e também consegui uns regimentos internos das Constituintes ocidentais, Portugal, Espanha, as mais modernas. E aí, quando eu fui levar o doutor Ulisses, o doutor Ulisses fez umas observações sobre a Constituição de 46 e eu fiz outras observações aí de natureza histórica e de funcionamento. Aí ele ficou, mas você conhece isso, etc. E aí o que ele fez? Ele então pediu que eu fosse tomar um café da manhã com Pimenta da Veiga, que era o líder do PMDB em 86. Nas lideranças não tinham sido votadas ainda, ele continuava na liderança. E aí eu tive a conversa e daí então as coisas foram caminhando. E eu acabei virando no regimento interno auxiliar do senador Fernando Henrique Cardoso, que foi nomeado pelo Ulisses para ser relator do regimento interno. E aí começou o trabalho. Começou o trabalho e foi um trabalho insano. Agora, diga-se desde logo que o processo andou, a Constituição foi votada por obra do Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses soube conduzir o processo, ou seja, ele tinha, digamos, respeitabilidade de todos os setores, desde a esquerda como da direita. E isso viabilizou o entendimento porque ele sabia construir consensos. Veja, são duas coisas fundamentais em matéria política, e na Constituinte isso ficou muito claro, que era a construção de consensos no mérito, ou seja, sobre o conteúdo das matérias, e construção de consenso na forma de debater as matérias. Quando você não conseguia um consenso das matérias, havia um entendimento de como isso seria debatido. E naquele momento não havia ódio, né, Vila? Nós não tínhamos inimigos, nós tínhamos adversários políticos. Hoje você tem ódio, essa confusão toda aí, enfim, em que a política já não tem mais capacidade de compor os seus dissensos. E aí transfere para terceiros a composição dos seus dissensos. Mas foi isso que aconteceu, ou seja, eu trabalhei muito naquilo, muito. Agora, diga de passagem também que muita gente me atribui que fui uma autoridade no Constituinte, não é assim, não. Eu era, digamos, um amanuense, aquele que escrevia. Ou seja, eu não participava da decisão, eu não era, digamos, matéria decisória. Eles tomavam uma decisão, me consultavam, o que tu acha disso?
Aí eu disse, olha, isso pode dar o efeito isso, aquilo, para fazer uma descrição, porque eu tinha uma formação lógica matemática, desde o tempo da universidade, e aí eu usava muito isso. Inclusive, desenhava, transformava os textos em linguagem da lógica sentencial. E aí aquilo foi ajudando muito, mas eu não... Veja, uma coisa é fazer isso. É dizer que isso pode dar A, pode acontecer B, pode acontecer C. Outra coisa é decidir qual dela. Quem decidia, eu não estava na decisão. Eu orientava os efeitos, como seria, como não seria, etc. Bem, eu acho que o senhor diminui um pouco o papel que o senhor teve na Constituinte, na minha opinião, como observador. Isso foi real, isso foi assim mesmo. Sim. Agora, senhor do Amanuense, me lembrei do livro Amanuense Belmiro, lá dos anos 30, mas deixa... lembrei de ver agora aqui na cabeça, engraçado, o que é a memória. É aquele Lupicínio Rodrigues. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Então, sem querer, veio uma outra coisa, que é um gênio da raça, né? Uma grande figura. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, esperava-se, se fosse a transição feita pelo Dr. Tancredo, o destino aqui assim não quis, que fosse uma constituinte breve, que aquele anteprojeto da Comissão dos Notáveis, como foi chamada à época, fosse apreciado na leitura, ao menos de Tancredo Neves, em alguns meses, e aprovado pela Constituinte, e rapidamente teríamos uma Constituição. O destino quis que o doutor Tancredo Neves ficasse doente, e 7 operações, o dia 21 de abril acaba falecendo, e a transição feita pelo presidente Sarney. Bem, para o senhor considera, e deu exemplo inclusive de Portugal, vamos pegar especificamente a questão portuguesa. No nosso caso, acho que foi uma das constituintes mais longas, né? Ela não foi muito longa, isso não acabou atrapalhando a construção do texto final da Constituição? Não, veja bem, o problema de ter sido longa foi um detalhe de um debate político. Eu teria que falar sobre isso em primeiro lugar para chegar no problema da transição. Sim. Quando começou o processo, o primeiro ato que nós tivemos no primeiro momento de fevereiro de 87 foi a eleição da presidência da Câmara. Dr. Ulisses sustentava que ele tinha que ser, ele seria, evidentemente, já estava isso mais ou menos estabelecido, que ele seria eleito presidente da Constituinte. Mas ele, Ulisses, queria também ser eleito presidente da Câmara. E a motivação dele era a seguinte: o presidente da Constituinte tem que ser o presidente da Câmara, porque senão fica o presidente da Constituinte dependendo das concessões que o presidente da Câmara faça para dar infraestrutura de funcionamento da Constituinte, que era correto. Então era um presidente só. Bom, mas ocorre que no momento da eleição, e antes um pouco, houve uma disputa. O deputado Fernando Lira, que havia sido ministro da Justiça do presidente Sarney, e que, por outro lado, ele vinha de Pernambuco, e o Fernando Lira estava naquela lista que a gente costumava dizer, a lista da Dona Antônia, que era um conjunto de ministros que o doutor Tancredo pretendia. Bem, o fato é que ele foi ministro e depois, então, ele tentou esse fato. Aí veja que, digamos, as sutilezas de circunstâncias que conduzem a um problema político. Dr. Ulisses, em 86, era presidente da Câmara. A assessoria da Câmara, já preocupado com o que viria adiante, que desse um esboço de regimento interno para a Câmara. Nós tivemos dois modelos de fazer Constituição no Brasil. O modelo era um projeto do governo, e aí a Constituinte votava o projeto do governo, e isto era possível quando o executivo era forte e o presidente era forte. É o que aconteceu em 1891, que foi um projeto elaborado por um conjunto de juristas, mas que foi enviado pelo Deodoro, e o Deodoro tinha força. Aconteceu com o Getúlio. O Getúlio enviou o projeto para a Constituição de 34, que era o projeto feito pela comissão Afrânio de Melo Franco, que era presidida pelo Afrânio de Melo Franco, que era
ascendente do Afonso Arinos. Bem, mas nesse momento que vivíamos, o doutor Ulisses, nesse primeiro momento, fez isso aí. E tinha obtido lá uma espécie de uma minuta que obedecia ao modelo de 1946. O modelo em 46, o Getúlio caiu em 45, aí o que aconteceu? O Linhares assume, o presidente Supremo assume, e aí a Constituinte é convocada, atribui-se poder constituinte ao Congresso. E aí o que se passa? Ele não tinha força política nenhuma, o presidente Supremo, que estava exercendo a presidência da República. Então, a Constituinte de 46 juntou-se e criaram uma grande comissão. Chamou-se, na época, Comissão Nereu Ramos, que era aquele político conhecido, famoso, lá de Santa Catarina. E a Comissão Nereu Ramos produziu um texto que depois foi votado no plenário. A assessoria da Câmara fez uma coisa mais ou menos parecida. E aí, o Lira, na campanha eleitoral para ser eleito presidente da Câmara, o Lira pegou esse material e começou a espalhar dentro da Câmara. Vocês estão vendo o que o doutor Ulisses quer fazer? Ele quer ter os constituintes de primeira categoria, que será provavelmente o Clube do Poar ampliado, dizia ele. Lembra-se dessa história do Clube do Poar? Sim, claro. E aí ele dizia, olha, vocês todos vão ser constituintes de segunda categoria. Vão esperar que os constituintes, os sábios da primeira categoria, vão fazer o texto e depois vocês vão ter que votar às pressas do texto. Isso é um absurdo, etc. E tal. Bom, esse discurso do Lira deu voto a ele teve uma votação razoável, mas não derrotou o doutor Ulisses. O doutor Ulisses elegeu. Depois instalou-se a Constituinte, a sessão no dia seguinte da Constituinte, presidida naquele momento pelo ministro Moreira Alves, que era o presidente do Supremo, obedecida à emenda constitucional que convocou, fez a eleição. Elegeu-se o doutor Ulisses tranquilamente, e o doutor Ulisses, um dos primeiros atos que fez, foi nomear o senador Fernando Henrique, que era do PMDB de São Paulo, naquela época, para fazer o regimento interno. Como eu tinha me mexido nesse assunto antes, o deputado Bonifácio de Andrada, José Bonifácio Tan de Andrada, que nós chamávamos de Andradinha, porque os Andradas é muita gente, né? Os Andradas estão na política desde o Império, né? Desde o Império. Então, esse era o Andradinha. E os nomes de lá se repetem, né? É José Bonifácio, Lafayette, Bonifácio, etc. Mas esse era o Andradinha. O Andradinha, que já faleceu, nós nos reunimos, fomos para a sede do PDS, da Arena, na época, e redigimos uma proposta de regimento interno para entregar para o Fernando Henrique, a pedido do Fernando Henrique. E nós fizemos o que acontecia. Copiamos o texto, ou ajustamos o texto de 46, etc., criando a grande comissão, etc. Aí nós nos damos conta, em seguida após, quando o Fernando Henrique apresentou o texto do projeto de regimento interno, nós vimos qual foi a consequência da campanha de Fernando Lira na presidência da Câmara. Os deputados não admitiam a criação de uma comissão dentro da Constituição, da Constituinte, para fazer o regimento, para fazer a Constituição. Não admitiam. Não, o projeto não pode ser assim, e negavam. E aí criou-se um impasse. Não dava para fazer o modelo de 46 e também não dava para fazer o modelo de governo forte, porque o presidente Sarney assume, mas não tinha força política e teria o Tancredo. E aí o pessoal também não aceitava que viesse um projeto do governo que seria aquele projeto feito pela Comissão Arinos, que era a Comissão dos Notários, etc. Que era um projeto interessante. Criou-se esse problema político. Aí o Fernando, lá nós, enfim, trabalhamos para fazer um regimento interno, todo ele com uma série de situações que pudessem envolver todo o grupo de constituintes. Então, aí nós criamos lá, nós fizemos um texto, criou-se 8 comissões. Essas 8 comissões se compunham de 3 subcomissões. As 3 subcomissões eram compostas de 21 deputados. E a comissão digamos, a maior,
comissão, terminava essa comissão, essas 8 comissões, depois se extinguiam e virariam, então, aquilo que a gente chamou de comissão de sistematização. A coisa era a seguinte, Vila, naquela época, os membros da Assembleia Nacional Constituinte eram 559, e, portanto, a maioria absoluta era 280. O texto da emenda constitucional que convocou a Constituinte estabelecia que tinha que ser aprovado um texto pelos deputados e senadores, reunir-se-ão em Assembleia Constituinte no início da legislatura, para, por maioria absoluta e em 2 turnos de votação, fazer a Constituição. Bom, eram 559. Aí, nas conversas, eu, inclusive, conduzi um pouco esse negócio, porque eu montei o desenho, e o Fernando topou logo. Conversando com o doutor Ulisses, então, dizendo, bom, desses 559, pelo menos os membros da mesa da Constituinte, o presidente, vice-presidente, etc., não podem integrar nenhuma comissão. Então, sai fora. Diminuímos de 6, passou para 553. Aí, depois, nós conversamos com o doutor Ulisses e dissemos, olha, temos aí líderes partidários, formadores de opinião, etc., que seria bom que não ficassem nas comissões e subcomissões, que ficassem na última comissão, que era a comissão de sistematização. Aí, doutor Ulisses, mais a liderança partilhada, escolheram 46 nomes. Eu, inclusive, fiquei incluído nesses 46. Não tinha autoridade política nenhuma. Bom, então nós tiramos, aliás, 49. Nós tiramos esses 49, sobrou 504 deputados constituintes. Aí o que nós fizemos? Nós dividimos os 504 por 8, que eram os títulos da comissão, que eram os títulos da Constituição. Esses títulos corresponderiam a cada uma das comissões. E, portanto, cada comissão teria 63 membros. Lembrando dessa conta. Depois, nós dividimos essas 8 comissões, elas passaram a ter 24 subcomissões ao todo. E depois, pegou-se os 63, que eram membros de uma comissão, dividiu-se por 3 e deu 21. E aí fizemos as subcomissões. Aqui que vem um problema. Quando fizemos as subcomissões, antes disso, houve uma disputa. Eu não estou te cansando com isso ou não? Ótimo, porque a sua está fazendo uma reconstrução histórica que é fundamental, porque ninguém sabe. Então, isso é importantíssimo. Todo mundo começa a falar em grandes obras, ninguém entende. Não, é fundamental para nós aqui. Vamos lá. O fato é o seguinte: nós ficamos com 24, com 21, aliás, 3 subcomissões em cada uma das 8 comissões, 8 vezes 3, 24. Tínhamos 21 subcomissões. E cada comissão subcomissão recebia um papel, que estava o título, ou melhor, o capítulo correspondente ao título da comissão. Título do título primeiro, título segundo, título terceiro, etc., direitos fundamentais, blá, blá, e aí se dividia por 3 subcomissões. Cada uma dessas comissões só recebiam a função de atender aquele título, não tinha nada escrito. Eles é que tinham que criar aquilo. Ou seja, se estabelecia uma regra meramente linguística. Ou seja, era o texto, formação do Estado, como subcomissão de organização do Estado, dentro do título relativo à formação dos poderes. Aí o que aconteceu? Sim. Tinha um problema de que nós tínhamos que fazer aquilo ali, trabalhar, e dali é que surgiria, digamos, no final, o texto final da comissão de sistematização, porque, vejam, as 3 comissões de uma comissão cada um fazia o seu texto, dos capítulos correspondentes. Ia para o seio da comissão, de 63 membros. No seio da comissão, essa comissão juntava esses 3 textos e fazia um texto só a corresponder ao título. Como as 8 comissões faziam isso, os 8 títulos foram enviados para a comissão de sistematização do que foi produzido atrás. Isso tudo levou muito tempo. Levou muito tempo. E depois teve um problema, o Vila, que condicionou também o problema da demora. Foi que houve uma disputa na liderança do PMDB na Constituinte. O doutor Ulisses indicava como candidato dele para ser o líder da Constituinte o deputado Luiz Henrique da Silveira, que depois veio ser governador, já faleceu, veio ser governador de Santa Catarina, era um sujeito extraordinário. E,
Por outro lado, o senador Mário Covas, aqui de São Paulo, que tinha lá algumas diferenças com o Ulisses, se candidata a presidente, digamos, líder do PMDB na Constituição para disputar com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era ligado ao doutor Ulisses, muito ligado ao doutor Ulisses. Então, qual era a leitura que o governo fazia? O governo fazia a seguinte leitura: o doutor Ulisses é o presidente do partido, majoritário da Constituição, que era o presidente do PMDB, é presidente da Constituinte, é presidente da Câmara, e agora vai ter um líder do PMDB que vai obedecer às ordens dele, que seria o Luiz Henrique. Era a leitura que é feita pelo governo. Então, isso tudo era dentro do PMDB. Né? Dentro do PMDB tinha um líder, que era o líder, tinha um personagem que liderava o grupo sarneísta do PMDB. O pessoal que era ligado ao presidente Sarney, e era o Carlos Santana, que era um deputado da Bahia, médico da Bahia, que, diga-se desde logo, foi o responsável pelo SUS da Constituinte. Ele foi o grande batalhador pela que aqui na ordem social, no capítulo da saúde, se criasse o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele foi o grande personagem. Bom, o Carlos Santana, então, começou a trabalhar para que os sarneístas do PMDB votassem no Mário Covas, para tentar derrotar a pretensão de Ulisses. E deu certo. Deu certo, porque tinha um grupo do PMDB ligado ao Mário Covas, principalmente o grupo de São Paulo, e se agregou aí os difusos, o grupo difuso em vários estados que apoiavam, que eram ligados ao presidente Sarney, e elegeram o Mário Covas. Aí surgiu um problema. No dia seguinte da eleição, dessa eleição, a imprensa identificou e fez notícias que o senador Mário Covas foi eleito líder do PMDB por obra do Sarney. Foi isso que aconteceu. E o Mário ficou furioso com aquilo. O Mário era um sujeito turrão, que todos conheciam, era um sujeito extraordinário, mas turrão, duro, difícil. Bem, aí o Mário ficou furioso com aquilo. Então o Mário, aí que vem um problema. O Mário competia a liderança do PMDB, agora com o Mário Covas, que ele teria que indicar os presidentes das comissões, das 8 comissões, o presidente e o relator das 8 comissões, como tinha que indicar o presidente das subcomissões e os relatores das subcomissões. Resultado, ele resolveu jogar toda a esquerda do PMDB para dentro desses cargos. Com isso, ao fim e ao cabo, a Constituinte, digamos, esse conjunto, esse primeiro conjunto que acabava, digamos, chegando na Comissão de Sistematização, e vejam bem, a Comissão de Sistematização era composta pelos presidentes das comissões, que eram 8, originários da esquerda do PMDB. Os relatores das comissões, que eram mais 8, temos 16, também ligados à esquerda, e mais os relatores das comissões, que eram 21. Aí o que aconteceu? Esse conjunto de 8 mais 8 mais 21 foram se juntar aos 49 que não integraram nenhuma comissão. E aí se criou a Comissão de Sistematização. Com isso, a Comissão de Sistematização ficou à esquerda do plenário. E todo o processo de votação de textos, desde as subcomissões, foram longos. Primeiro houve uma abertura, aquela que nós chamávamos de participação popular, a representação do povo na Constituinte. Bom, eu tenho dificuldades, Vila, e você que é politicólogo sabe dessas coisas, eu tenho dificuldade de entender a expressão representação. Eu acho que a representação popular é uma ficção. Nós temos um modelo eleitoral que cria a representação. E vejam, eu acho que isso aí é uma coisa que as pessoas usam muito, representação do povo, etc. Eu sou representante do povo. Não é bem assim. Mas não é o nosso assunto. Aí o que acontece? Chega-se ao final do processo da Comissão de Sistematização, produz um texto final. Esse texto final era a esquerda do plenário. E aí havia um problema regimental que pouca gente se deu conta disso, ou melhor, esqueceram-se do que aconteceu. Observação de votação, Marcos. Sim.
Vamos supor, você era um deputado lá por São Paulo. Aí você integrou uma comissão, a subcomissão A, da comissão A. E na tua subcomissão, você apresentou lá um texto X, que queria que te aprovasse para compor o texto, e apresentasse uma emenda para criar o texto X. E aí essa emenda foi votada na comissão e foi aprovada na subcomissão. Lembra-se que a subcomissão tinha 21 membros. Precisava ser aprovado por maioria absoluta. Logo, você conseguiu os 11 votos para aprovar. Você fez 11, é maioria absoluta de 21. Porque a maioria absoluta é um número imediatamente superior à metade. Não é esse nome de negócio de metade mais um. Porque se dá metade mais um, às vezes dá um número ímpar e você fica pela metade. Então não dá certo. Na maioria absoluta, é um número imediatamente superior à metade. Aí você conseguiu os seus 11 votos. Bom, o texto foi produzido, as 3 subcomissões, tu integrava uma delas, mandaram o texto para a comissão. Na comissão estava lá o texto feito pelo Vila, que foi aprovado na subcomissão por 11 votos. Entra a comissão para a comissão organizar os textos das suas subcomissões. Aí o que acontece? Alguém quer suprimir, não concorda com a tua emenda X, o texto X que está lá dentro, o artigo X. Não concorda. Concorda, é contra, etc. E quer suprimir o artigo. Naquele momento, só tinha a possibilidade de você fazer um destaque para suprimir o artigo. O que tinha que ser aprovado no seio da comissão era o destaque de supressão, não o teu texto. Percebeu? E aí, quem tinha que ter maioria absoluta era quem? O pessoal que queria derrotar o texto. E aí aconteceu e aconteceria a seguinte situação. Cada comissão tinha 63 membros. Maioria absoluta da comissão são 32. Correto? Sim. Pois bem, aí chegava na votação desse teu artigo X, e aí você não conseguiu, esse pessoal não conseguia maioria, conseguia 31 votos. Não derrubava teu texto. Logo, politicamente, 11 era maior que 31. Porque tu aprovou esse texto com 11, lembra-se? Veja a sutileza. Aí depois, esse texto sobreviveu à comissão e foi para a comissão de sistematização. O Bernardo Cabral, que era o relator... Como é que chegou ao Bernardo... Um parêntese depois, por favor, como é que chegou ao nome de Bernardo Cabral? Mas tudo bem, continua com o seu raciocínio. Depois eu vou lá adiante e te conto essa história que é curiosa. Pois bem, o fato é o seguinte, eu estou te contando o que passou, não estou te fazendo análise, digamos, mitificadora do processo constituinte. É isso que aconteceu. Bom, aí o teu texto X chegou na comissão de sistematização. O Bernardo fez lá a junção dos 8 títulos feitos pelas comissões e deu um texto igual a 500 e poucos artigos. Esse texto que o Bernardo reuniu e só juntou todos. Aí deu uma gritaria, né? Uma gritaria na imprensa, professores, é um absurdo, a Constituição desse tamanho, com tantos artigos, não pode ser. Então foi uma campanha. Aí o que fez o Bernardo? E o Bernardo era muito esperto. Aí o Bernardo pegou o seguinte, vários artigos ele transformou em incisos e parágrafos de outros artigos. Logo diminuiu o número de artigos, mas não diminuiu o número de textos. Aí todo mundo, que ótimo, o relator já conseguiu diminuir o número. Mas ninguém se deu conta, ou pelo menos não viram, e não, realmente as pessoas dizem sem ver. Por exemplo, o artigo 5º tem lá o quê? 50 incisos, porque cada um era um artigo. Ele juntou tudo e botou ali embaixo. Então, com isso, diminuiu o valor. Chegou o texto do Bernardo, essa conjunção. Nós chamamos naquele momento, esse primeiro momento dos 500 artigos, nós chamamos de Frankenstein, porque era uma mistura, tinha carne de tudo que era lado, nariz para um lado, orelha para o outro lado, etc. Aí começa a comissão de sistematização para organizar aquela coisa toda. E o teu texto X vai para a comissão de sistematização. Aí quando chega na comissão de sistematização, a comissão de sistematização era 86 membros. Né? Para suprimir o teu texto X,
porque o único instrumento regimental que existia era o destaque supressivo do texto, precisava de 44 votos. Sim. Porque a comissão tinha 86. E vamos supor que os inimigos do teu texto conseguiram 41 votos, ou 43 votos. Não conseguiram a maioria absoluta, logo, politicamente, 11 é maior que 43. Porque 43 não derrubaram aquilo que foi aprovado por 11. Percebeu a nuance? Bom, aí, quando terminou esse negócio, deu a crise que nós chamávamos na época crise do regimento. Como a Constituinte, a Comissão de Sistematização estava à esquerda do plenário, o texto produzido pela Comissão de Sistematização não era a expectativa do plenário. Em reação àquele movimento, digamos, esquerdizante inicial no período das comissões, acabou surgindo o Centrão da época, que não é o Centrão de hoje. Não vamos misturar as coisas. A palavra é a mesma, designa outro conjunto. Bom, o Centrão, que era liderado basicamente pelo Richa, pelo José Richa, era liderado pela Cavalcante lá do Rio de Janeiro, como era o nome da Sandra Cavalcante, que era uma das líderes daquilo, a Sandra. Tinha um grupo do PFL que estava junto ao Centrão, etc. Aí o Centrão paralisou o processo constituinte. Precisamos rever completamente o regimento interno, porque nós não iremos para o plenário com esse regimento interno. Criou-se um impasse e tivemos que alterar. Aí veio a discussão, e a discussão era o seguinte, e aí você tinha um arauto interessante, inteligente e digamos, voluntarioso, que era o deputado aqui de São Paulo, Gastone Righi. O Gastone era uma figura. A propaganda dele era uma baleia, porque ele era muito gordo. Tinha um papelzinho lá que estava a baleia, que era a figuração do Gastone. Aí o Gastone, representando esse grupo, e ele entendia de regimento, diz o seguinte: nós só vamos adiante se acabarmos com essa história de ter só destaque supressivo. E aí o Gastone sugere que faça no regimento a criação do destaque para votar em separado. E qual é o efeito do destaque para votar em separado? Normalmente, quando você vai votar um projeto qualquer, mesmo a Constituição, um projeto qualquer, esse projeto é colocado em votação pelo presidente da Casa e diz assim: vamos votar o projeto básico, vamos aprovar o projeto básico, ressalvados os destaques. O que significa que aquele texto que for aprovado está sujeito a uma aprovação, é uma aprovação sob condição resolutiva. Se o destaque contra o artigo X for aprovado, um destaque modificativo, um destaque supressivo, um destaque substitutivo, uma emenda substitutiva, aquele texto que já foi aprovado cai, porque foi aprovado um outro texto no seu lugar. Aqueles textos que não foram sujeitos a destaque estavam aprovados. E aí tem um problema. Quando o destaque supressivo tem outra natureza. O destaque supressivo tira o teu artigo X do texto. Quando votar o texto geral, o teu artigo X não está dentro do texto. Está aguardando para ser votado em separado. Percebeu? Sim. E aí o que significa? Alterou o quórum. Ou seja, quem tem que conseguir absoluta no plenário é você, Vila, para conseguir aprovar o texto que estava com 11 votos. E aí tu precisava fazer 280 votos. Se você não conseguir fazer os 280 votos, o teu texto desaparecia, tinha sido rejeitado. E aí o Centrão queria isso, porque precisava ter força. E eles tinham razão, realmente tinham razão. Eu te mostrei isso, que os números menores acabavam ser politicamente superiores aos números maiores. Bem, e também eles exigiram que se fizesse, se fosse possível, que o regimento não permitia, a apresentação de emendas substitutivas globais. O que significava que o Centrão queria apresentar 8 emendas que substituíam todos os títulos e capítulos, todos os títulos da Constituição votados na Comissão de Sistematização, no plenário. Bom, nós não tínhamos, naquele momento, estava um impasse, e aí acabamos aceitando isso. Aceitamos
E eu dizia lá, o doutor Ulisses, olha, isso tem toda a razão. Eu dava esse exemplo que eu te falei. Aí todo mundo ficou assim, mas é assim? É verdade. Porque, só um parênteses histórico, esse destaque para votação em separado surgiu no Senado do Império. O governo, os gabinetes imperiais da época, mandavam seus projetos de lei, que eram pequenos, 3, 7, 5 artigos e tal. E aí votava-se um por um. Aí um dia apareceu um maior, teria lá em torno de 50 artigos. Aí o presidente do Senado da época diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, aquilo que a gente tiver alguma dúvida e puder substituir, a gente vota em bloco. Mas aquilo que vocês quiserem brigar, vamos separar, vamos votar em separado. E aí surgiu o destaque separado. 1840, uma coisa assim. Está lá no regimento interno do Senado dessa época. Bom, chegou o plenário, com alteração regimental. O Centrão ofereceu os oito textos de emendas substitutivas globais. Surgiu um problema. O problema era saber se nós, do PMDB, ligados ao Mário Covas, iríamos ou não, como faríamos para rejeitar as emendas do Centrão. Ou seja, queríamos que o texto da sistematização sobrevivesse ao Centrão. Pelos regimentos, as emendas são votadas, a substitutiva é votada antes. E aí surge um problema. Como é que vamos fazer? Vamos para a briga? Aí eu dizia isso, vamos para a disputa global? E aí nós sustentamos, o Antônio Brito, eu e outros, sustentamos, olha, nós vamos perder. Se nós entrar na briga global, nós vamos perder. Eu acho melhor a gente votar, aprovar o texto, as 8 emendas do Centrão para cada título, e nós nos encarregamos de fazer destaques, um número imenso de destaques, para tentar, em cima do texto do Centrão, recuperar o texto da sistematização. Porque aí destacavam os textos da sistematização para ser votado naquela história que eu te falei, que é quando você vota tudo no início, ressalvados os destaques, significa que a aprovação daqueles artigos todos dependem de não haver aprovação de matérias destacadas, de textos que foram destacados, que substituiriam o artigo ou modificariam. O resultado foi uma imensidão de trabalho. Você teve N situações para conseguir votar um título completo, você tinha destaques imensos, um conjunto de destaques muito grande por essa disputa política. Porque o Mário, todos nós resolvemos fazer uma disputa de guerrilha, não uma disputa de guerra total. Eu estou vendo aí o livro do Raimundo Aron aí nas tuas costas. Ali o Aron fala muito bem nesse negócio, paz e guerra. Pois bem, ocorre o seguinte, com isso nós tivemos um trabalho imenso para fazer, para jogar. E a curiosidade, um dos argumentos que na época nós fizemos para que entrássemos numa guerra de guerrilha e não numa luta global, foi o seguinte, você vai rir, mas é verdade, não vou usar os nomes só para não criar problema. O Centrão precisava ter apoio, ou seja, precisava assinatura de gente para apresentar suas emendas, e precisava ter apoio para votar suas emendas. Então ele começou a colher pretensões de vários deputados, para botar, eu topo votar no Centrão se vocês botarem um artigo tal. E teve um caso muito curioso. Havia um colega nosso que era dono de uma gravadora de música religiosa. E ele não queria pagar direitos autorais aos autores de música religiosa. Então, é isso. Negociou com o Centrão botou lá os direitos autorais, etc., salvo para músicas religiosas. E eu dizia o seguinte, olha, se nós brigarmos para derrubar o texto Centrão, esse cidadão vai votar no texto Centrão, porque evidentemente ele quer manter a sua redação. Então eu acho melhor nós votarmos o texto Centrão, porque aí nós destruímos a unidade que eles construíram, porque era unidade digamos, atomizada, uma palavra. E aí, o que foi que aconteceu? Voltamos tudo, aí todo mundo ficou surpreso com essa história, e aí começamos a bater caso por caso. Então, esse deputado que tinha feito lá
tinha conseguido. Ele não tinha nada a ver com as mudanças do Estado, os outros. Ele entrava na discussão e acabava votando com o partido dele. Foi isso que aconteceu. E aí demorou muito, o Vila, demorou muito. E demorou também porque no início das subcomissões, teve lá a participação popular, que na verdade não era uma participação popular, que hoje eu posso dizer que eu não acredito muito nisso, mas sempre a participação popular é uma ficção. Você tem a participação de corporações organizadas na sociedade para serem representadas. Então você tinha a magistratura, você tinha os sem terras, você tinha a UDR, que na época era liderada, foi criada pelo Caiado, pelo Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. Você tinha o lobby do Ministério Público, você tinha o lobby da advocacia, e todos esses conjuntos brigavam entre si. Por exemplo, a advocacia brigava com a magistratura, porque a magistratura queria acabar com o quinto constitucional nos tribunais, que é aquela parcela que corresponde a pessoas não da carreira dos tribunais. Então, a briga era aquela, etc. Eram todas organizações que representavam setores econômicos ou políticos da sociedade. Não podia falar que aquilo... A palavra popular era para dizer que aquilo era conjunto. Bom, isso demorou muito tempo. Foi audiência imensa. Inclusive, Miguelzinho Reale, que você entrevistou, ele criou uma frase muito curiosa, que ele dizia o seguinte, porque o Miguelzinho trabalhava com o doutor Ulisses, ele não era deputado, ele foi assessor do doutor Ulisses. Aí o Miguelzinho usava a seguinte expressão: ora, nesta Constituinte, temos da toga a tanga. Ou seja, de tudo que é tipo, da toga à tanga é a expressão do Miguelzinho. Bem, essa foi a razão. E aí começou a briga demorada. Teve casos importantes durante o processo de votação e de discussão que foram, digamos, paradigmáticos. Por exemplo, a discussão sobre o mandato do presidente Sarney. O presidente Sarney tinha sido eleito no colégio eleitoral, né, para um mandato de 6 anos, que era o mandato da presidência da República, da emenda constitucional número 1 de 69. Aí o presidente Sarney dizia que abria mão de 1 ano, poderia reduzir dos 6 para os 5. Mas o Mário Covas, principalmente o Mário, liderava um movimento para 4 anos. E aí se estabeleceu uma briga não. E acabou esse problema dos 4 anos e dos 5 anos do mandato também sem imbricar na disputa do parlamentarismo com o presidencialismo. Os parlamentaristas queriam parlamentarismo em 4 anos. Os presidencialistas queriam presidencialismo em 5 anos, porque esses números agregavam gente. E aí se estabeleceu uma disputa fortíssima. Eu ainda tenho uma história aí que as pessoas às vezes não querem contar, mas está aqui me ouvindo, vamos contar. E depois outra coisa, como eu sou inocente, eu sou inimputável. Então veja o que aconteceu. Num determinado momento, estava a disputa dura. Íamos aprovar ou não o presidencialismo, que era um semipresidencialismo. Tinha emenda, tudo direitinho, etc. O parlamentarismo era um semipresidencialismo. Usou-se essa linguagem para afastar a palavra parlamentarista, que era uma palavra que tinha uma marca forte. Bom, aí, no meio do caminho, no meio da discussão toda, enfim, dos debates, do movimento, o José Richa, senador por Santa Catarina, era muito amigo do Sarney. Aí ele visitou o Sarney, conversar com o presidente Sarney para ver se era possível ter um acordo, se era possível fazer um entendimento. Aí o presidente Sarney fez a seguinte proposta: eu aceito o parlamentarismo no desenho que vocês fizeram, o semipresidencialismo desenhado, que era uma coisa mais ou menos parecida com o semipresidencialismo golista da Constituição de 58. Bem, aí e também com a Constituição portuguesa, etc. Tinha uma aproximação desses modelos. Bem, mas disse o Sarney, além disso, bom, muito bem, vocês aprovam a emenda parlamentarista, ou semipresidencialista, promulgada a Constituição, logo após eu indico o primeiro-ministro compõe o gabinete, o ministério, nomeia os ministros, e esse ministério fica estável, e agora eu não me lembro, fica não sujeito
a voto de desconfiança por 6 meses ou 1 ano, que era o período que o presidente Sarney entendia para a consolidação do regime. E, além do mais, o mandato do presidente da República é de 5 anos. Aí veio o Richa, na casa do na reunião lá na casa do Dr. Ulisses, levar a proposta. Levou a proposta, ocorre que o Covas estava doente, estava aqui em São Paulo, internado, lá, tinha problema cardíaco, lembra disso? Bom, e aí o vice-líder, o primeiro vice-líder do Covas era um sujeito extraordinário, já falecido, que era o Euclides Scalco. E aí o Euclides Scalco e o Fernando Henrique vieram a São Paulo para conversar com o Mário. E o Mário não aceitou, em hipótese alguma, os 5 anos. Não aceitou os 5 anos, exigia os 4 anos, que não aceitaria, que não recolhia atrás. Inclusive, na entrevista que o Miguel disse que ele tinha assumido um compromisso com o partido para ficar com 4 anos. Não era bem assim, as coisas eram retóricas. E aí o que aconteceu? Caiu. Fomos para a votação e foi aprovado 5 anos e foi aprovado o presidencialismo. E nós perdemos o parlamentarismo. Por essa, digamos, exigência do Mário Covas. Inclusive, se dizia uma coisa na época, que eu não sei se é verdade, mas se dizia o seguinte, é que o Mário não aceitava os 5 anos porque ele queria que, terminada a Constituinte, ele fosse candidato a presidente da República. E aí ele sairia com aquela, digamos, visibilidade que ele teve na Constituinte e poderia ser eleito presidente da República. A verdade é que depois ficou 5 anos, houve uma desconexão entre a eleição da Câmara e da Presidência da República, aí veio aquela eleição de 89, em que o Mário, o Dr. Ulisses, um monte de gente foram candidatos, e no fim, o segundo turno ficou o Collor e o Lula, e o Collor ganhou a eleição. Com um discurso contra o Marajá, já era, digamos, a antipolítica, que estava aparecendo, e depois se confirmou aqui com o Bolsonaro. Bem, aí terminou o processo, esta foi uma grande disputa, a outra disputa também eram os direitos sociais, algumas coisas de trabalhadores, etc. Mas tu tinha uma forma de compor os conflitos, você tinha umas técnicas de compor os conflitos. A primeira técnica era a linguística. Eu me lembro que o Dr. Ulisses falava no tal assunto X, aí eu redigia para ele um artigo. Olha, o artigo para essa solução é esse aqui. Aí eu dizia, esse artigo está perto, um artigo muito bom, etc. E tal. Aí dizia o tutor, Jobim, tá bom isso aí, mas isso aí consegue 100 votos, não conseguimos os 280 para aprovar. Aí você tinha que introduzir nesse texto, começar a criar ambiguidades ao texto. Quanto mais ambíguo o texto, você conseguia aumentar o 100 que o doutor Ulisses tentava. Aí eu fazia várias alternativas, aí surgia uma, aí topava. Essa aqui é ambíguo o suficiente para conseguir votar todo mundo. Vou te dar um exemplo. Quando nós estávamos votando os direitos dos trabalhadores, surgiu um impasse político muito complicado, que era do repouso semanal remunerado, que era um direito do trabalhador que vinha desde a CLT do Getúlio. E aí deu uma divisão dentro da Constituinte, um grupo do Centrão queria um texto mais ou menos assim, repouso semanal remunerado na forma de convenção coletiva do trabalho. Não queria nada imposto, que seria por cada convenção, por cada contrato de trabalho, você estabelecia. O grupo daquilo que chamaríamos a esquerda, à época, queria um texto mais ou menos assim, repouso semanal remunerado aos domingos. E aí não tinha voto para aprovar o texto da esquerda e não tinha voto para aprovar o texto oferecido pelo Centrão. Ou seja, uns queriam, um texto que tinha que ser no domingo e outro texto tinha que ser por convenção coletiva, escolheria o dia. E aí? Como é que tem que fazer? Vamos ter que compor. Aí o doutor Ulisses encomendou ao Antônio Brito e a mim que tentávamos conversar com esse povo todo para resolver. Primeiro conversamos com o Plínio de Arruda Sampaio, que liderava esse grupo de esquerda, ele era líder do PT. O PT era minoritário, mas ele tinha muita autoridade, muito respeito, o Plínio. E o Plínio era o líder, digamos, desse conjunto. Aí o Plínio diz assim, olha,
tudo bem, eu quero fazer o acordo, mas tem um problema. Eu não posso abrir mão da palavra domingo, porque se eu abrir mão da palavra domingo, ô Jobim, eu vou apanhar na minha base, nos sindicatos. Então eu não tenho como fazer. Dê um jeito, mas a palavra domingo tem que ficar. Aí vai conversar com a direita. De jeito nenhum, não pode. Tem que sair essa palavra domingo, tem que ficar de acordo com a convenção coletiva. Eu digo, mas olha aqui, vocês não têm voto para aprovar isso e o Plínio não tem voto para aprovar o texto dele. Aí o Brito e eu redigimos o texto que acabou sendo aprovado por todo mundo, com aplauso para todo mundo, e todo mundo dizia que ficou vitorioso, um com outros que ganharam. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ou seja, não ficou obrigatoriamente, que era primitivo do texto da esquerda, e ficou o domingo que a esquerda precisava. Aí terminou o acordo, dizia o Plínio, fomos vitoriosos, está lá a palavra domingo e tal. E os outros, fomos vitoriosos, não é necessariamente nos domingos, etc. E aí se aprovou o texto. Através do quê? Do uso do advérbio modo. Eu te digo o seguinte, o advérbio modo é uma expressão linguística maravilhosa, porque ele é transeunte. Entendeu? Ele não destrói, não é um substantivo. Não, ele vai empurrando as coisas para frente. Preferencialmente, de forma tal. E aí vem o emo, o mente esse, ajuda, porque é uma expressão de trânsito. Parece que você está transitando. E ajuda. Então, era uma das formas que a gente usava, era ambiguidade. Outras formas eram o seguinte, não tinha como resolver o impasse, aí dizer, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o empate para frente. E faziam aquilo que a gente chamava de acordo protelatório, ou seja, mandávamos que aquele texto da parte complicada fosse na forma da lei. Aí botava, na forma da lei. E aí teria que vir uma lei ordinária lá adiante para ver como compunha a solução. Era uma das formas, forma da lei, ou da lei ordinária ou da lei complementar. E, na verdade, também a lei complementar só para os casos mais graves, mas que a disputa política era grande, como, por exemplo, a estabilidade do emprego, do trabalho, etc., nós jogamos para a lei complementar. Porque aí você teria maioria absoluta nas casas do Congresso ordinário para aprovar um texto. Então, a minoria ficava protegida, porque exigia maioria absoluta. E outros não era grande relevante, mandava para a lei ordinária. Aí eu abro parênteses, quando você lê alguns livros de constitucionalistas, eles procuram saber qual é a essência da lei complementar. A essência da lei complementar, Vila, é não ter essência nenhuma. É um instrumento para você resolver dissídios políticos de forma majoritária. Pronto. Entendeu? Então, e aí esse processo todo demorou, isso foi um processo longo. E aí nós criamos um modelo que foi a reunião dos líderes. Nós fazíamos a reunião de líderes no gabinete do Mário Covas, que era a maioria, o partido majoritário, e aí iam todos os líderes dos partidos. E lá a gente discutia os textos que iam ser votados na tarde, e fazíamos acordos. Os acordos eram dois tipos. Você tinha um acordo de mérito, tá bem, esse texto está bom, serve para todo mundo. Aí, se você, consultando os líderes, você verificava que com a voz dos líderes você tinha maioria absoluta. Por quê? Porque naquela época, depois também, agora não mais, mas naquela época, quando você falava com o líder e fazia um acordo com o líder, você sabia que o líder tinha 80% dos votos da sua bancada. Sim. Se a bancada fosse de 100 deputados, 80 iam votar com aquele texto. Os outros 20 a gente tinha que conversar individualmente. E aí fazíamos acordo. Chegando na maioria absoluta, às vezes chegava na unanimidade, conseguimos fazer o conjunto. Agora, quando não conseguimos acordo, nem com esses 80%, conseguimos votar aquilo, nós fazíamos um acordo procedimental. Como é que nós vamos votar? Quando vamos votar e que tipo de debate vai haver? E aí a gente combinava toda a luta, toda a briga. É aí que a imprensa não entendia que nós íamos no plenário, era aquela brigalhada no plenário, e depois saímos todos e íamos jantar no Piantela. Tomando isso no Piantela, lá, porque não era uma briga, era uma disputa, não era uma briga de ódio, não é essa briga aí que todo mundo aponta pé no outro e agride. Sim. Não dizia, era um debate. É um negócio que funcionava daquele jeito.
E aí nós terminamos a Constituição dessa forma. Conseguimos chegar no final, deve-se dizer, desde logo, que o grande responsável por isso foi o doutor Ulisses Guimarães. Eu chamava sempre doutor Ulisses, continuo chamando. O único que não chamava doutor Ulisses era o Pedro Simão. Ele não chamava doutor Ulisses, os outros todos chamavam doutor Ulisses. Bom, o doutor Ulisses soube conduzir o processo, ele soube, digamos, distensionar as coisas e tinha confiabilidade, tinha respeitabilidade. Aliás, tinham parlamentares extraordinariamente respeitáveis. Eu vou te dar um exemplo para mostrar o que se chama isso. Quando nós fizemos a comissão de sistematização, o presidente eleito da comissão de sistematização foi o Afonso Arinos de Melo Franco. O doutor Afonso estava cansado, já estava velho, e tinha dificuldades de conduzir aquilo. Aí os líderes se reuniram e disseram, vamos ter que resolver esse problema, porque o Afonso não está conseguindo tocar a comissão para adiante, andar o processo decisório da comissão de sistematização. E aí o líder, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher 2 vice-presidentes, porque aí eles assumem, os vice-presidentes assumem e conseguem conduzir. Proposta do líder do PCdoB como vice-presidente, Jarbas Passarinho. Por quê? Porque o Passarinho é confiável. E era da direita, o Passarinho vinha do regime militar. Quem é que indicou? O PCdoB. E ficaram 2 vices, o Jarbas e o Fernando Henrique, que foi indicado pelo outro grupo. E aí a coisa começou a funcionar, os 2 passaram a presidir, o Afonso abria a sessão e tal, em determinado momento saía, e aí assumia ou o Jarbas ou o Fernando Henrique. E aí as coisas se foram andando. Ou seja, percebeu a lógica da coisa? O líder do PCdoB da época era um deputado da Bahia, que depois foi presidente foi presidente de uma agência do governo Lula, da INP. Foi o Haroldo Lima, né? Haroldo Lima, exatamente. Haroldo Lima. O Haroldo Lima. Que era um figuraço, era um sujeito curiosíssimo. E boa pessoa, mas era aquela história, naquela época, o PCdoB, quando ia para o microfone, eram os gritos. Né? Botava o microfone na frente do deputado do PCdoB na época, era uma gritaria infernal. Havia brincadeiras com essas coisas todas. Foi o Haroldo que sugeriu o nome do Jarbas. Veja, o Jarbas não tinha nada que ver ideologicamente com o Haroldo, mas o que era? Confiança, retidão, capacidade de ter autoridade para resolver assuntos, etc. Foi isso. Em linhas gerais, é isso aí. Quer saber mais alguma coisa? Deixa eu lhe perguntar, como é que... Não, tá ótimo. Como é que chegou o nome de Bernardo Cabral como relator? Ah, sim. Bom, quando iniciou o processo constituinte, ou seja, já o Bernardo está fazendo campanha. E o Bernardo, em matéria de campanha eleitoral, é um craque infernal. Ele sabe fazer. O Bernardo era suave. O Bernardo conversava contigo e você se convencia que você ia controlar o Bernardo. Ele vendia essa imagem. Fala com o Lila. Eu conversei com o Bernardo, ele vai fazer tudo o que eu quiser. Não era nada disso. Mas o fato é que, com isto, ele foi construindo o seu nome. E aí tem um problema. Quando houve a disputa para ser relator da Constituinte, foi dentro do PMDB a disputa, porque o cara cabia para o PMDB. 3 candidatos. Bernardo Cabral, Fernando Henrique da Veiga. Eu intervi, inclusive junto com outros, junto ao Pimenta, para fazer um acordo com o Pimenta para que todos se juntassem em torno do nome do Fernando Henrique para ser o relator. O doutor Ulisses queria isso, queria que Fernando fosse o relator. Mas não houve acordo. O próprio Pimenta não abria mão, porque o Pimenta achava que conseguiria ganhar a coisa. Aí vamos para a votação. 3 candidatos. O mais votado no primeiro momento, mas nenhum conseguiu a maioria absoluta, foi Bernardo Cabral, depois o Pimenta e o último, que recebeu menos votos. Por quê? Porque o Fernando Henrique vinha do Senado. Percebeu? O Bernardo e o Pimenta vinham da Câmara, e a Câmara é muito maior que o Senado, a bancada da Câmara. E acabou
sendo eleitos votados no primeiro turno, o Bernardo e o Pimenta. Aí vem a disputa para o segundo turno, porque era a regra do jogo. Disputa Bernardo e Pimenta. E aí o que aconteceu? Os PMDBistas do Senado, sabendo de que não foi Fernando Henrique, porque o Pimenta não aceitou o acordo, despejaram os votos do Bernardo Cabral. E o Bernardo foi eleito. Entendeu? Vê como é. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, indo sem abusar da sua bondade, porque o seu relato histórico é brilhante, porque isso me lembra o que muitos intérpretes da Constituição, hoje, quando a gente estuda os livros de direitos constitucional, chegam a certas conclusões que na nossa conversa aqui justamente oposta, porque o Dr. Jobim está mostrando. Me lembra uma vez o François Truffaut, como crítico de cinema antes de ser diretor, conversando com um diretor célebre americano do filme da Bette Davis, que o marido cai da escada, rola, e ela está no sofá, não se levanta, e o Truffaut dizendo que é uma das melhores cenas que ele tinha visto no cinema, porque o espectador podia olhar para o Bette Davis, olhar para o marido caindo, era livre. E aí o diretor explicou para o jovem crítico de cinema, não, é que ela não podia se levantar, que ela tinha quebrado o pé. Então, tinha uma mesa aqui que escondia que ela estava engessada e tal. Isso, uma análise do Truffaut não tinha nada a ver com o que aconteceu efetivamente no filme, né? Então, isso é interessante. Acho que para pegar essas questões do preferencialmente, de acordo com a legislação suplementar, etc., né, de acordo com a lei, etc., etc. E por aí vai, esses pontos. Mas tem um que eu não sei se é uma lenda urbana ou não é uma lenda urbana, falo, que é o seguinte, olha, foi aprovado em setembro o texto final da Constituição, foi promulgado dia 5 de outubro, mas a comissão de redação final teria, se eu estiver errado, me corrija, por favor, doutor Jobim, tinha as questões gramaticais, vamos chamar assim, que não sei se foi o Celso Luft, não tenho certeza, que ia dar uma olhada nas supostas questões gramaticais que tinha de acertar no texto da Constituição e eventuais erros de redação. E que teria, no caso da parte B, erros de redação, sido alterado o texto que foi aprovado pelo plenário, com relação ao texto promulgado dia 5. Eu pergunto ao senhor, as duas coisas ocorreram, houve uma limpeza gramatical, vamos chamar assim, e houve algum tipo de alteração? Foi. Vejam bem, logo depois da votação do segundo turno, a redação final do segundo turno foi enviado para o gramático conhecido, já falecido, Celso Cunha, te lembra dele? Que era um sujeito extraordinário. Ele fez lá, Celso Cunha, que foi da academia. Bom, tem uma gramática muito importante, etc. Bom, o professor Celso Cunha fez as alterações, tem uma interferência aí que está... Bom, o Celso Cunha fez as modificações e aí nós nos reunimos para a comissão de redação. A comissão de redação era presidida pelo doutor Ulisses e integrada por todos os líderes do partido e mais alguns membros que eu não me recordo. Bom, aí surgiu o seguinte, foi o primeiro momento, o Vila, em que nós fomos olhar a Constituição como um todo. Porque toda a disputa anterior, no primeiro e segundo turno, era pontual. Nós debatimos e brigávamos por textos pontuais. Naquele momento é que nós começamos a ler tudo. Observa bem. Vou te dar um exemplo. No artigo não tinha o artigo 3º que tem hoje, o 3º ou 4º da Constituição de hoje. Por quê? A Comissão de Sistematização tinha aprovado uma emenda parlamentarista. Na emenda parlamentarista, o Poder Executivo sai de dentro do Parlamento. E o Parlamento tem a possibilidade de derrubar o governo, correto? Não a Presidência da República é chefe de Estado. Quando foi feita, redigida, apresentada pelo Centrão a emenda presidencialista, eles não botaram no texto aquele artigo tradicional do regime presidencialista
que é os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não tinha esse texto. Não tinha. Aí, quem advertiu isso foi o Michel Temer. Olha, está faltando esse texto. Aí nós, então, eu era líder do PMDB, porque o Mário Covas já tinha saído do PMDB no segundo turno. Criaram o PSDB. Pois bem, aí surgiu esse problema, problemas diversos que surgiram, e aí, o que resolvemos? Bom, isto que for óbvio, e que todos concordarem, não tenha nenhuma objeção de nenhum da comissão de sistematização, nós vamos incluir. E esse foi aprovado por todo mundo, a inclusão desse texto. Como também teve um outro, que eu me recordo, é que, lembra-se que naquela época se falava muito em autonomia da universidade. E quando nós tratamos o capítulo da educação, não apareceu, não se colocou a autonomia da universidade. Então, surgiu o problema, foi suscitada a falta desse dispositivo, submetida à discussão, todos concordaram. Não, tem que botar mesmo, então vamos botar. Botamos esse aí. E teve outros casos que eu já não me lembro, eu teria que fazer uma... Esses dados todos, tudo que eu estou te contando, é facilmente investigado e pesquisado nos anais da Constituinte, porque tem lá a época da Comissão de Sistematização, no final tem todo o debate, porque era tudo taquicrafado, o debate da Comissão de Redação. E foi aprovado um texto. Bom, aprovado um texto que teve inclusões que não tinham sido apreciadas anteriormente, isto era outubro. E nós iríamos votar o texto final e aí promulgamos agora, promulgamos em 5 de outubro. Isso era final de setembro. Bom, o governo Sarney, na época, não queria que a Constituição fosse outorgada, fosse promulgada naquele ano de 87. Queria que fosse promulgada no início de 88, por problemas orçamentários, porque o orçamento já tinha sido votado. O orçamento de 1988 tinha sido votado em 87 com as regras da Constituição, da Emenda Constitucional número 1, e das regras da época, o tipo de ministério que tinha, o diabo 4. Bom, aí foram suscitar o problema, levantaram o problema. Aí o líder Santana levantou o problema com o doutor Ulisses numa conversa privada. Me chamaram também para participar, que eu era líder do PMDB. Aí o Carlos Santana diz, olha, nós temos um problema, foi incluído. Ele tinha participado, aliás, o Carlos não era líder de partido, o cara era líder do governo. Pois bem, e aí surgiu o problema. Solução encontrada. Tentamos várias tentativas de entendimento e tal, e a solução encontrada pelo doutor Ulisses. A solução, eu até tenho aqui, deixa eu te ler isso. A solução encontrada pelo doutor Ulisses foi de submeter a Constituição a uma votação de terceiro turno. A votação da redação final é normalmente uma votação simbólica. Quem está contra, fique de levante, quem não é para a prova. Aí o que aconteceu? No dia da votação da redação final pelo plenário, o doutor Ulisses se adianta, porque nós tínhamos combinado uma coisa. O Carlos Santana levantaria uma questão de ordem em relação ao que tinha sido feito a comissão de redação, eu contraditaria a questão de ordem, o doutor Ulisses decidiria. Mas o doutor Ulisses não esperou esse contraditório e logo diz o seguinte, ó, dizer isso foi na última na sessão do dia 22 de setembro de 1987. 88, minto. Do 22 de setembro de 88. Bom, tá aí para ficar o registro, está na página 14.309 dos Anais da Constituinte. E diz o doutor Ulisses, veja bem, na tramitação da matéria, neste plenário, e por certas vozes de fora da casa, surgiram interpretações no que diz respeito à votação em segundo turno. A matéria resultou, no segundo turno, de emendas apresentadas, de emendas destacadas, emendas que foram objeto de coordenação pelos senhores líderes e por forças representativas desse plenário. O plenário ouviu as arguições, as ponderações, mas entendeu na sua soberania
que deveria aprovar a matéria. E aprovou dentro de um quórum qualificado que a emenda 26 exige. Por quê? Porque, veja bem, o segundo turno, tu não podia apresentar emenda. Também não podia, porque para ser votado em 2 turnos, tinha que votar no primeiro turno e depois confirmar no segundo turno. Quando nós chegamos no segundo turno, também incluiu-se textos que não tinham sido votados no primeiro turno. Aí o doutor Luiz usou esse fato e diz assim, ao lado disso, aí continua, ele está falando no segundo turno, em que foi apresentados textos novos. Ao lado disso, dizer, há a circunstância de que há o turno final, o turno único. Esse turno poderia até, a votação regimental, ter votação simbólica, ou votação que não envolvesse o quórum constitucional. Mas a matéria vai ser, aí decidido ele, a matéria metida também é o quórum constitucional de 280 votos, que é a maioria absoluta. Portanto, não há dúvida nenhuma que depois da sucessividade de todas as etapas, aspas, inclua-se isto a comissão de redação, se procurou captar a intenção realmente de servir a nação através dos textos aprovados. E essa votação, que hoje vai se fazer também, terá o caráter homologatório, ratificar o caráter confirmatório daquilo que, se eventualmente alguma dúvida suscitasse, através da maioria soberana qualificada do plenário, se espanca, aquela expressão que eu usava muito, se espanca qualquer dúvida. E, além disso, e para terminar, o regimento é meio, não é fim. O fim de qualquer texto legal, a Constituição principalmente, é a verdade, é o bem e a justiça, aí vem a parte retórica da decisão. Submeteu à votação, todo mundo sabia disso, foram aprovados a redação final com 474 votos. Não foram 15, abstenção 8. E aí houve, que mostra todo o mecanismo, houve um voto, uma declaração de votos de um deputado do PMDB aqui de São Paulo, que já faleceu, Teodoro Mendes, que era aqui, eu acho que é de Sorocaba, uma coisa assim. Sorocaba. O Teodoro, que era amigo nosso, e que iria discutir no plenário. E aí eu combinei com o Teodoro que ele apresentasse o voto em separado, mas não levantasse o problema para não criar tumulto. Ele concordou. Aí o voto dele. Protesto, senhor presidente, contra a decisão violadora do regimento interno da Constituinte, que admitiu e recebeu emendas aditivas e modificativas por ocasião da votação do segundo turno, quando regimentalmente só poderiam ser admitidas emendas supressivas, que era a regra regimental. E ele fez essa questão de ordem e ainda diz assim, protesto ainda, senhor presidente, contra a atuação da comissão de redação, que, sob o pretexto regimental de consertar erros de linguagem, incluiu matéria não submetida ao plenário e, portanto, não votada pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, você tinha 2 problemas. O segundo turno tinha incluído textos que não tinham sido votados no primeiro, e a comissão de sistematização, aprovado isso por unanimidade dos membros da comissão, também inclui o texto. Aí o doutor Luiz, então, faz uma votação de segundo turno e submete a um terceiro turno de votação e resolve o problema. Era isso. Eu, inclusive, na época, Sim. Eu disse isso numa entrevista do Globo, se não me engano. E aí deu origem de que eu era o falsificador da Constituição. Que eu tinha falsificado a Constituição porque eu tinha incluído textos que não existiam. E aí um pessoal me representou com crime de responsabilidade contra mim. A edição do Globo é de 5 de outubro de 2003. Está lá aquela entrevista que eu teria feito e que foi apresentada. E aí eu tive, inclusive, advogados aqui, professores aqui da USP, do qual eu tinha umas relações meio complicadas há algum tempo, e que me apresentaram um pedido de impeachment contra mim ao presidente do que era o presidente Sarney na época, e também fizeram a representação na OAB, para a OAB também participar desse procedimento. A OAB rechaçou, eu fui chamado, aí eu expliquei, está aqui tudo aqui, foi isso que aconteceu. Aí, então, é isso mesmo, foi um problema todo consensuado e resolvido no terceiro turno, criado pelo doutor Ulisses. Aí a OAB negou o tal processo esse, o presidente Sarney também a mesma coisa, e eu tive uma preocupação. A única preocupação que eu tive é que esse texto
de representação contra mim tinha sido assinado pelo professor, ai meu Deus, lá do Nordeste, constitucionalista, estou com a memória péssima, era velhinho, já faleceu. E eu então fui procurado para explicar para ele, olha, você assinou isso, os colegas seus aí induziram o senhor a assinar, eu sei que ninguém leu, nem os que fizeram a representação não leram nada, não procuraram conhecer, e eu conversei com ele e disse, olha, foi isso. Ah, Jobim, muito bom, muito obrigado por ter explicado, realmente você tem razão, eu peço desculpa por ter assinado isso, etc, etc, e o assunto morreu. Foi assim. Deixa eu só colocar uma questão aí de data. Que o senhor falou que o governo preferia aprovar a Constituição de 88 por causa de 87. Não, preferia aprovar em 89 para não prejudicar 88. É isso, né? Isso, sim, isso, exatamente. Porque o orçamento de 89 estava aprovado em 88. E aí ia dar problema. Sim. Realmente depois teve um trabalheiro infernal, né? E aí os primeiros usos das medidas provisórias, que eram para exatamente ajustar o governo à nova regra constitucional. E aí o presidente Sarney recompôs o ministério, criou o ministério, acabou com o ministério que já não interessava mais face à Constituição, e foi feito isso por medida provisória. E, curiosamente também, o Vila, foi aí que surgiu a tese da reedição das medidas provisórias. O presidente Sarney editou aquela medida provisória das modificações do governo, da estrutura de governo, ajustando ao texto da Constituição. Eu vou te dar um exemplo. No regime anterior, a 88, o Procurador-Geral da República integrava o gabinete do presidente da República, participava das reuniões, tinha uma posição de ministro. Por quê? Porque o Ministério Público da época, além de ser um federal, era o advogado da União. Ele acumulava essas funções. Então, quando promulgou-se a Constituição, nós tínhamos tirado essa competência do Ministério Público e criou-se a Advocacia Geral da União, que passou a exercer a função contenciosa em favor da União, que era uma função que era exercida pelo Ministério Público. Logo, tinha que vir uma mudança da estrutura governamental para ajustar, estou dando um exemplo pequeno, para ajustar tudo. E aí o presidente Sarney editou, só que era no fim do ano, né? E aí não teve como votar aquele negócio. Não deu tempo para votar, ninguém era contra aquela coisa, não deu tempo para votar, aí surgiu um problema, e aí o Nelson Carneiro, que era presidente do Senado, constituiu uma comissão, porque aí o Sarney mandou uma nova medida provisória. Sugestão feita pelo Saulo Ramos, que era o consultor-geral da República do Sarney à época. Manda, aí surge um impasse. E agora? Passaram, porque na época era 30 dias a duração, depois foi modificado para 60. Mas era 60 no primeiro período, mais 60. Ele diz o seguinte, olha, e agora? Nós mandaram uma medida provisória reeditada, porque nós não apreciamos no prazo. A Constituição diz que se não for apreciada, cai a medida provisória e aí os efeitos, etc. E tal. Aí constituiu uma comissão. Quem é que compunha a comissão? O Afonso Arinos, o Egídio Ferreira Lima, que era um deputado, se não me engano era o Egídio, o Plínio de Arruda Sampaio e eu. E aí nós lançamos, fizemos um parecer dizendo que podia ser reeditado. Fizemos um estudo longo da medida provisória, inclusive na Itália, que era o modelo que nós tínhamos, de Portugal, mostrando que era possível reeditar, que não havia problema, e aí surgiu as reedições, as sucessivas reedições que foram feitas. Depois disso entrou em moda. Entrou em moda porque as pessoas começaram a adotar a medida provisória como uma espécie de solução para evitar o debate do Congresso. Te conto uma história também. Em 1995, eu não concorri à reeleição em 94. Voltei para a vida privada. Não obstante isso, o Fernando Henrique me convida para o Ministério da Justiça. É o tipo de convite que você não pode deixar de aceitar. Aí eu fui para o Ministério da Justiça, assumi o Ministério da Justiça, e aí veja como as coisas são curiosas. Isso se repete até hoje. Eu estava no gabinete, e aí o meu secretário diz, olha, tem uma comissão aqui que foi criada anteriormente, terminou um trabalho sobre o ato corporativo, o ato cooperativo. Era a regulamentação do ato cooperativo, das cooperativas.
e já tem o projeto, eles querem conversar com o senhor. Entraram o presidente dessa comissão e mais outro, que havia sido nomeado na época do governo Itamar. Na época do governo Itamar. Bom, pelo Maurício Correia, que era o ministro da Justiça do Itamar à época, depois foi para o Supremo. Aí eles chegaram lá e disseram: olha, ministro, essa comissão foi nomeada no dia X e nós levamos 1 ano trabalhando e temos com o projeto pronto. O projeto está fechado, combinamos com todo mundo, então eu quero sugerir ao senhor que edite a medida provisória. Foi ele que me disse assim. Aí eu olhei para ele: mas escuta, a medida provisória é adotada em matérias de urgência e relevância. Não tenho dúvida nenhuma que essa matéria que vocês fizeram é absolutamente relevante, não tem dúvida. Mas curioso, vocês levaram 1 ano para trabalhar alguma coisa que estão chamando de urgência agora? Eu estou entendendo que a palavra urgência significa porque vocês já terminaram o trabalho. Percebeu? E aí começaram essa história. Eu digo: não mesmo, não vai ser, porque vocês levam 1 ano para fazer o texto e agora dizem que é urgente. Tem paciência, né? A urgência é o tempo que vocês consumiram. Senão vocês tinham que ter feito lá atrás. Aí eles, não, aí não foi projeto, não é projeto de lei. Mas depois, esse era o raciocínio da burocracia. A burocracia dizia: terminava o trabalho, no momento que terminasse o trabalho, tudo era urgente. E aí começou o uso abusivo de medidas provisórias que foram indo. Aí o negócio sumiu. Depois veio uma modificação que foi complicada, porque na época as medidas provisórias eram apreciadas em sessão conjunta da Câmara e do Senado, na sessão do Congresso Nacional, que é a sessão conjunta, não é a sessão unicameral, conjunta, entre os dois, e votam separados os dois, mas na mesma sessão. Aí depois houve uma modificação, aumentou-se o prazo, dizendo que podia ser, eu acho que era 60 dias, uma coisa assim, e nesses 60 dias você podia fazer uma prorrogação a mais, e que seria votado nas casas do Congresso separadamente. Votava no Senado e votava na Câmara. E aí deu confusão. Tanto é que você observa o conflito que houve aí com os 2 presidentes da Câmara e do Senado, porque quando houve a pandemia, a Constituinte disse que teria que ser criada uma comissão mista de senadores e deputados, porque era um modelo de uma sessão unicameral. Quando fizeram a modificação, mantiveram a comissão mista. Aí, na pandemia, houve um acordo que não era possível ter a comissão mista para apreciar as eventuais medidas provisórias, então tudo era apreciado diretamente no plenário. Quando terminou a pandemia, o presidente do Senado queria voltar ao modelo anterior, a criação da comissão, lembra-se, e o presidente da Câmara se opunha. Acabou se opondo, depois eles resolveram o assunto lá, não sei como. Mas o fato é que houve uma disputa entre o Senado e a Câmara, e por que isso? Porque, aí vejam as coisas como são, porque os textos e as medidas provisórias começam pela Câmara e depois vão para o Senado. O projeto de conversão que dá origem, que acaba a Câmara fazendo para converter a medida provisória, com as modificações que entender, vai para o Senado. E lá no Senado se vota. Aí volta para a Câmara se o Senado modifica. E se volta para a Câmara e a Câmara recebe, a Câmara pode rejeitar o texto do Senado e manda o texto que foi aprovado por ela. Porque a Câmara tem o nosso bicameralismo não é simétrico. É assimétrico, porque a Câmara é mais alta, mais forte que o plenário. Que o Senado, por quê? Porque todos os projetos de lei, com exceção dos projetos dos senadores, começam pelo Senado, pela Câmara. E vai para a Câmara. Se a Câmara resolve modificar, aliás, o Senado resolve modificar o texto da Câmara, tem que voltar para a Câmara. E a Câmara pode rejeitar integralmente o texto do Senado e mandar o texto dela para a sanção. O que significa que pode haver leis brasileiras que não foram votadas nas 2 casas, só numa. É isso que se passa. E aí era uma questão de poder. É incrível. Acho que por isso, doutor Jobim, a nossa conversa, entre outras coisas, a sua exposição foi brilhante, então, que é para expor esse quadro de como se produziu a Constituição de 88, como é que foram os acordos, as discussões, os dilemas, né, as escolhas de nomes,
E com todas as dificuldades, não sei a sua opinião, mas olhando desde 1824, a primeira Constituição, até agora, essa é a melhor das constituições brasileiras, apesar de todas essas dificuldades, mas também porque, sem ser nostálgico, eu acho que eu sou historiador e historiador é um pouco nostálgico, além de torcedor do Santos Futebol Clube, a nostalgia também está sempre presente, mas eu acho que é essa questão de que nós tínhamos grandes constituintes, né? E essa possibilidade, e essa questão que o senhor levantou muito bem, o líder liderava, se não toda a bancada, a ampla maioria da bancada. Então, e o debate era intenso, duro, no campo das ideias, né? Então, vivíamos um momento, acho que até privilegiado da história republicana, porque nós estamos decidindo o futuro do Brasil, mas com parlamentares constituintes, tanto deputados como senadores, de nível elevado, boa parte deles, e isso fez com que nós produzíssemos, apesar de todos os percalços, acho que a bela, como diz o doutor Ulisses, Constituição Cidadã, né? É uma coisa que a gente aprende, eu aprendi, porque eu venho da academia, eu fui professor de Direito em Santa Maria, etc. e tal. Filosofia, Direito e Direito Processual Civil. Bom, a gente tinha na cabeça de que a racionalidade acadêmica deveria controlar tudo. E eu aprendi na Câmara e na Constituinte que não é assim. Constituição e lei quem faz é a política. É na política que se cria as grandes soluções. As soluções que forem criadas pela academia acabam não dando certo. O exemplo histórico, já que você conhece bem isso, o exemplo histórico maior é a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar, que foi a Constituição posterior à Primeira Guerra na Alemanha, foi feita por juristas. Os juristas que fizeram aquilo. Fizeram uma coisa bonita, muito bonita, só que não funcionava. Porque era uma Constituição em que os governos eram derrubados, mas não havia jeito de criar governo. Então, lembra-se que a Constituição de Weimar acabou criando, dando poderes ao Partido Nazista. O Partido Social, esse Partido Socialista Nazista lá, do Hitler, lembra-se que o Hitler foi eleito. O Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista ganhou a eleição e ficou majoritário no Bundestag, que é a Câmara. Majoritário no Bundestag, não tinha outra saída ao presidente Hindenburg, na época, de mandar indicar o Hitler para ser o primeiro-ministro, que foi o que aconteceu. Nomeou o Hitler, tinha que nomear o Hitler, entra o nazismo e o nazismo depois o Hitler dá o golpe, queima lá o Reichstag, etc. E tal. Bom, então, observa, texto por jurista não funciona. É uma convicção que eu estou posta. Os juízes ficam bravos comigo. Né? Não funciona. O que jurista tem que fazer é interpretar os textos, examinar os textos. E depois tem outra coisa. É uma coisa curiosa. Eles fazem umas leituras mitificadoras das coisas. Mitificadoras. Vou te dar um exemplo na Constituição. As Constituições brasileiras, tu conhece bem, republicanas principalmente, sempre tiveram aquele capítulo dos direitos e garantias individuais ou direitos humanos, etc. e tal, do homem e da mulher e tal. E esse texto, normalmente, o Vila, era a Constituição, era pelo artigo 145, não sei o quê. Né? Aí, na Constituição de 88, os direitos e garantias fundamentais vieram na frente, correto? Sim. Está lá. Começar no artigo 5º e vai embora. Todos os direitos e garantias abriram a Constituição. Aí, terminada a Constituinte, eu vim a São Paulo, junto com um colega, na USP, era um encontro lá, a nova Constituição, estava todo mundo muito animado, e aí começou um cidadão lá que fez grandes elogios para os constituintes, dizendo que os constituintes mostraram o compromisso que eles tinham com os direitos humanos. Tanto é que colocaram os direitos humanos no início da Constituição. O texto do artigo 5º começa, ou seja, a Constituição começa com o mais importante. Aí foi um discurso bonito. O colega que estava do lado, diz assim, Jobim, eu estou gostando da versão. O que aconteceu, na verdade, na época? Quando nós fomos fazer o regimento interno, Fernando Henrique chamou a atenção do seguinte: olha, nós não vamos ter muita brigalhada, brigas
e disputas de plenário, quanto aos direitos fundamentais, porque são textos que passam, que é muito difícil você se opor. Mas vamos ter briga grandes na ordem econômica e eventualmente na ordem social, seguridade social, etc. Aí qual foi a decisão? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer os direitos e garantias individuais para o início da Constituição, porque serão primeiramente votados, vamos votar em primeiro lugar, aprovando esse texto. Quando nós formos votar a ordem econômica, diversas pretensões na ordem econômica estão prejudicadas porque se opõem àquilo que já foi votado antes. Então, foi uma técnica, digamos, de assegurar a redução dos debates na ordem econômica. Não tinha nada a ver com essa história de... E aí as pessoas mitificam, realmente mitificam. Faz uma mística e procuram achar a essência. E aí depois tem uma coisa. Quando você fica ouvindo essas coisas, você diz, pô, mas eu fiz isso, né? Que ótimo. Aí dizia o meu colega assim, ô Jobim, essa versão tá ótima para nós, não vamos dizer nada, não vamos dizer nada. É isso. É assim, o mundo é esse. Dr. Jobim, foi, olha, uma das mais belas entrevistas aqui no meu canal, nós temos quase 400 entrevistas, eu acho que foi muito interessante as questões apresentadas pelo Dr. Jobim, e que ele teve um papel, ao contrário do que ele disse no início da entrevista, eu discordo, falou, não tive importância, teve sim, o Dr. Nelson Jobim foi um homem fundamental, um constituinte fundamental entre 1987 e 88, até a promulgação da Constituição 5 de outubro, e apresentou aí todos os dilemas dos constituintes, um momento histórico complicado que o Brasil vivia, né, de transição política, e acho que foi extremamente interessante. E o papel justamente dessa nossa série sobre 35 anos da Constituição Cidadã é apresentar a leitura hoje dos constitucionalistas com a leitura daqueles que produziram a Constituição de 1988. Então, eu só tenho agradecer muito a sua entrevista, que enriquece muito a reflexão sobre esse período da história do Brasil e sobre esse momento contemporâneo. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço também, Vila, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Nessa toda fala final tua, eu gostei, como diz aí o meu colega, eu estou gostando da versão dada pelo primeiro momento. Versão interessante, tá bom? Obrigado, um abraço. Tá bom, um abraço.